Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco nesta noite. Amém. Irmãos, é uma alegria muito grande. Esta é a última ocasião desta visita, né? Que eu tenho a oportunidade de adorar juntamente com os irmãos aqui de Itaperuna. Eu comentava com os colegas que, apesar de ter vivido já a metade da minha vida na região sudeste, eu que sou natural do estado da Paraíba, eu não tive a oportunidade ainda de, como pastor, estar presente em alguma igreja aqui no estado do Rio de Janeiro. Então é a primeira vez, né? Estive em ocasião do Supremo Concílio, em 2002, fazendo um outro treinamento, mas no meio, né? Adorando junto, tem sido um privilégio. E levo comigo impressões muito boas. Então vocês estão de parabéns aí. Pessoal muito acolhedor, pessoal que come bem e alimenta bem quem está de fora também. Então isso é uma coisa boa, né? Realmente levo. E conversas instigantes também, gente com umas perguntas interessantes, uns depoimentos. Vocês deixaram uma impressão muito boa para mim. Isso eu fico muito feliz, né? Está presente também, nesta ocasião, do aniversário do presbitério, aniversário da igreja estendido assim, né? Um pouco dilatado, também é um privilégio muito grande. Irmãos, eu fico muito feliz. De fato, é muito bom nós fazermos parte do povo de Deus, adorarmos ao Senhor juntamente com outros irmãos, e isso me traz uma alegria muito grande ao coração. Esta noite, contudo, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Nós vamos fazer uma leitura bíblica sobre um momento muito importante na vida de um dos personagens da Bíblia com o qual eu mais me identifico, pessoalmente, né? Tem alguns personagens que a gente admira, tem outros personagens que a gente tem raiva, né? Tem uns que a gente acha são tão diferentes, mas tem uns que a gente acha mais parecidos. Eu me identifico muito com Jacó. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 45. Vamos ler alguns versículos aqui, a partir do versículo 21, até o verso de número 7 do capítulo 46. Nos diz assim a palavra do Senhor. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas
e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Agora no capítulo 47, verso 7 adiante. Trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Que Deus nos abençoe, iluminando-nos a mente e o coração, conforme nós já oramos. Queridos, eu falei que o personagem Jacó é um desses personagens da Bíblia com os quais eu me identifico, não é? Este homem que foi escolhido por Deus para ser o patriarca eleito, a terceira geração já. O Senhor havia chamado o seu avô lá da região do que hoje é o Iraque, no meio da Mesopotâmia, de Ur, na terra dos caldeus, um arameu, para fazer dele um grande povo, fazer de Abraão o povo que haveria de constituir o povo de Deus e através de quem viria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Ocorre que aquelas primeiras gerações foram gerações que isso estava começando a ser estruturado. Abraão e Sara tiveram um filho da promessa, que foi Isaque, que casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A família enfrentou esta realidade de dificuldades e de lutas desde o início. Sara não tinha condições de ter filho, Deus por um milagre lhe dá Isaque. Rebeca também não tinha condições de ter filho, era estéril também, e Deus também por milagre a faz gerar gêmeos distintos, né? Esaú e Jacó. Se nós olharmos para a vida dos dois, nós não vemos muita qualidade naqueles dois, não. Esaú, apesar de ser o primogênito, não deu muito valor para isto, que dentro da cultura patriarcal da época era o herdeiro da herança, do nome da família, das responsabilidades de tudo que tinha que fazer. Foi negligente. Jacó, o seu irmão, por sua vez, oportunista como era, viu a negligência do irmão e se aproveitou de alguns momentos para faturar com a negligência dele. Então ele consegue o direito de primogenitura e depois trama com a sua própria mãe para enganar o pai, que já estava idoso, não conseguia enxergar direito, e receber a bênção oficial, que é a transmissão oficial da autoridade, da herança, em termos de chefia da família, para si. A situação ficou tão tensa que ele teve que fugir de lá, porque Esaú disse: eu só estou esperando o papai bater as botas para tirar a vida desse sem vergonha, que pela segunda vez se aproveita de mim e tira vantagem. E eles ouviram isso, tanto Rebeca quanto Jacó, e disse: olha, Esaú está só esperando aqui o momento. Eles ficaram preocupados, dão orientação para Jacó, e Jacó sai fugido da terra de Canaã e vai lá para a terra dos seus antepassados, né? A terra do seu avô Abraão e também a terra da sua mãe Rebeca, lá na Mesopotâmia, na região dos caldeus. Chega lá numa situação complicada, ele não tinha se preparado, teve que correr na vida devido às circunstâncias. Ao chegar, encontra os seus parentes, seguindo a orientação dos seus pais, que dizia: cuidado com quem você vai casar. Seu irmão Esaú fez a besteira de casar com a primeira mulher que ele viu na frente, se apaixonou, caiu naquele negócio do amor romântico, né? Disse: essa mulher que tem aqui, bonita nos meus olhos, não levou em consideração mulheres que não tinham temor de Deus, não seguiam os princípios da Bíblia, estão dando a maior dor de cabeça aqui para nós, aqui o sogro e a sogra. Isso está descrito no livro de Gênesis, de forma resumida, eu estou colocando aqui. Então passa essa orientação para Jacó. Jacó então vai lá para procurar dentro da sua parentela, que apesar de naquela altura não estarem seguindo a Deus da melhor maneira possível, mas tinha uma herança de fé que vinha do seu antepassado, os semitas, né, os descendentes de Sem, a linhagem prometida, e levava uma vida melhor. Então Jacó vai, chega, se apaixona por Raquel, uma prima um pouco distante dele lá, não é? E aí negocia com o seu sogro, porque no Oriente Antigo, assim como até os dias de hoje, no Oriente Médio e algumas outras partes do mundo também, o casamento é selado com o pagamento de um dote. Então aquele que pretende se casar com alguém junta um certo recurso e paga para a família lá um valor, e aí ele tem o direito de casar. Só que Jacó chegou fugido lá, não tinha nada para oferecer. Ele negocia com o sogro, diz: olha, eu vou trabalhar para você
7 anos, pode ser? Ele diz, não, então você trabalha 7 anos para mim, o dote é isso daqui. Não é justo que você fique trabalhando de graça para mim. Você trabalha 7 anos e aí você tem o direito de casar. Só que na noite de núpcias, naquele tempo que não tinha lâmpada, energia elétrica, né, houve uma comemoração muito grande lá e tal, eles estavam muito felizes. Quando chegou na hora, Jacó mandou a filha mais velha, e não a mais nova, que Jacó tinha se apaixonado. E ela foi lá, entrou na tenda, e ele consumou o casamento. Quando ele acorda, ele diz, não foi essa que eu tinha pensado que tinha casado não, né? Só que já tinha consumado o casamento. Aí ele vai tirar satisfação com o sogro. Eu trabalhei 7 anos por Raquel, e na noite de núpcias você manda a outra lá, a Lia, né, no lugar. Não era essa que eu queria, não. Ele disse, olha, mas na nossa região aqui, a nossa cultura não tem esse padrão de casar com a mais nova, não. É com a mais velha primeiro. A gente se casa, primeiro você casa a filha mais velha, depois que vem a mais nova. E agora você já, né, você já consumou o casamento lá com essa outra, não tem devolução do produto aqui não, vai ter que ficar com ela. Mas se você quer mesmo casar com Raquel, você trabalha mais 7 anos e aí você casa com Raquel. Mas pela sua boa vontade, a gente inverte a ordem, você já antecipa o casamento, não é? Então, depois dessa semana de núpcias com Lia, você tem uma outra semana de núpcias com Raquel e fica devendo os 7 anos de trabalho. Jacó topou. Então, ele teve uma semana de lua de mel com Lia, depois teve uma outra semana de lua de mel com Raquel. E assim, ele casou com 2 irmãs. Não é? Isso foge do padrão da palavra de Deus. O Senhor desde o início havia dito, deixa o homem pai e mãe, una-se a sua mulher e serão os dois uma só carne. Tudo aquilo que foge do padrão da palavra de Deus, mesmo que seja social e culturalmente aceitável, traz as consequências e os seus efeitos. Deus não planejou o homem para ser produto, homem e mulher para ser produto de usufruto, um e do outro aí. O ser humano e o sexo não são brincadeira, não é coisa para você experimentar, para o prazer e descartar. O nível de envolvimento emocional, psicológico que existe nesta relação é profundo. Não é? Então, tudo aquilo que foge tem o seu preço. Resultado, desde o início do casamento aqui, da história de Jacó, começaram esses conflitos. Uma competição entre as mulheres, e Deus está no meio dessa história toda. Porque o próprio Deus deixou Raquel, nos diz a palavra do Senhor, estéril, e Lia deu filhos. E naquela disputa de tentar achar o carinho e a atenção do marido, porque desde o início ela sabia que não era a preferida, ela foi colocada daquela maneira lá, aquela angústia de você estar casando com uma pessoa e não sentir-se amada por aquela pessoa. Algumas mulheres sofrem uns dramas desse tipo aqui, não é a mesma coisa, a gente casou meio atrapalhado, porque lanchou antes do tempo, aí para não ficar a coisa meio sem jeito, a gente casou lá e estou aguentando esse traste aqui, aquela dificuldade, né? Então, Lia enfrentava aquela luta, dizia, não sou amada, e aí ela depositava a esperança de que se viesse filhos, agora o marido vai dar mais atenção para ela, e veio 1, veio 2, veio 3, e ela ainda achava que não era, até que veio 6 filhos, ela disse, o Senhor se lembrou de mim, me abençoou, mas aí Raquel engravida, isso depois das concubinas também, que aí começa uma competição, quando ela para de engravidar, ela diz, opa, meu ventre não está mais funcionando, leva uma concubina, tem um filho para mim através dela, e aí veio Bila e veio Zilpa envolvida aí, quer dizer, o homem casou com 2 mulheres, acabou tendo 4, não é? E com essas 4 aí, nasceram 12 filhos, numa competição entre elas. Ao olhar a vida dos seus filhos e da história deles, nós vemos que não foi uma vida fácil. Não foi fácil. O seu primogênito, Rúben, num dado momento, se aproxima de uma das suas concubinas, a concubina de seu pai, Bila, que por não ser uma esposa legítima, era uma espécie de serviçal que lá estava, mas que deu filhos para ele também. Talvez não estava mais recebendo tanta atenção para a parte de Jacó, meio carente, o marido não comparece, sonhando com as noites em que ele vinha e fazia expressões românticas e tudo mais. E aí Rúben, que era o mais velho, começou a se engraçar com a mãe de alguns dos seus irmãos e deita com essa mulher. E Jacó sabe disso. Olha a situação da vida deste homem de Deus, patriarca de Israel. Problemas, esses casamentos atrapalhados que eles tiveram, filhos, um dos próprios filhos, o seu filho mais velho, deita com uma das suas esposas, e ele guarda aquilo dentro do coração. Os 2 filhos seguintes tomam a iniciativa de vingar um dado muito trágico que ocorreu com a sua filha Diná, que se apaixonou por um rapaz, o rapaz era príncipe da cidade de Siquém, e porque queria ficar com Diná de tudo quanto é jeito, e ele força a situação para cima dela, e violenta Diná. E aí depois ele diz, olha, me desculpe, eu perdi a cabeça,
Mas o cara era príncipe, né? Gente da autoridade que não estava acostumada a receber não, aos outros dando a ordem. Ele achava que poderia resolver tudo, só chegando depois, oferecendo uma gorjeta aí para dar um cala-boca, dizer eu proponho um casamento, e a gente resolve assim. Mas não resolveu. Simeão e Levi se juntam e dizem, nós vamos vingar a honra da nossa filha. E tramam uma situação, e matam os homens daquela cidade de Siquém. Jacó, o patriarca eleito de Deus, tem um filho mais velho que deitou-se com uma das suas mulheres, os 2 filhos seguintes que lideraram a chacina e um assassinato no meio daquela cidade. O tempo passa e aquele filho da sua amada José cresce e ele então deposita todas as suas esperanças em José, o filho da minha amada, e escancaradamente, declaradamente demonstra a sua preferência por José, não esconde isso. Dá uma comida melhor, dá uma roupa melhor, dá um sapato melhor, uma educação, ensina as coisas. Isso foi gerando um ciúme tremendo da parte dos irmãos. José, por sua vez, também não ficou atrás, chegava lá e contava tudo que os irmãos faziam de errado para o seu pai. Fulaninho fez isso, Beltrano fez isso só piorava a situação, diz, cagueta, dedo duro, vai lá falar, você é um cara sem vergonha, mas nós vamos te pegar. E José tem um sonho em que Deus revela que ele estará numa condição gloriosa depois. E ele, na sua imaturidade, conta esses sonhos para os irmãos. Os irmãos não aguentaram mais. Esse cara está muito petulante, fedelho, novinho, crescendo para cima da gente, nós vamos resolver. Um dia, quando José aparece, eles dizem, é hoje. Vamos acabar com a vida desse sujeito aqui, vamos matar. E Rubem, o mais velho, chega e diz, não, gente, vamos fazer isso não, esse ele é nosso irmão. Todo mundo tem raiva dele aqui, eu inclusive. Vontade não falta de tirar a vida desse menino. Mas isso não é correto, não. Vamos resolver esse problema e ainda lucrar. Estavam passando uma caravana de ismaelitas, que eram primos distantes deles, comerciantes desde o início, e diz, vamos vendê-lo como escravo. A gente vende como escravo, os irmãos lá combinaram esta realidade aqui. E a gente diz para o nosso pai que ele morreu. Ele diz, pronto, nos livramos do problema de José, não vai ter mais esse cara chato, mimado aqui para cima de nós, a gente ainda lucra. E fizeram isso, venderam José, que foi levado como escravo para o Egito. Pegaram a roupa dele, mancharam o sangue, mataram um dos cabritos que tinha, molhou no sangue e leva para o pai dizendo, olha, nós achamos essa túnica aqui, não é a túnica de José, a roupa dele. E aí Jacó então desabou numa tristeza profunda. O meu filho preferido, querido, o filho da minha amada, primeiro, porque depois Raquel tem uma segunda criança e morre no parto, um parto complicado. É tanto que ela queria que o nome dele demonstrasse essa tristeza, esse sofrimento. Benoni, Israel é que muda o nome para Benjamim, que é um nome mais positivo que fala. E Jacó passa a viver uma tristeza profunda. 17 anos se passam, desde que ele perdeu o seu filho José, na certeza de que ele estava morto. Uma grande fome vem sobre o mundo antigo, que Deus já havia revelado a José, tanto que ele depois acaba sendo elevado à condição de governador do Egito, primeiro-ministro, o cargo mais elevado que havia naquela época lá. Mas Jacó não sabia de nada disso. Estava experimentando já há alguns anos uma seca tremenda, não havia como manter a família. Ele manda os seus filhos irem ao Egito, porque ouviu falar que lá havia comida para comprar. Os filhos vão no primeiro momento, se prostram diante de José, cumprindo a profecia do sonho que ele tinha tido, mas não reconhecem José. Não conseguiram perceber que aquele grande administrador era o José, que era o seu irmão. Venderam, ele era adolescente, agora era um homem feito, né, e tal, maduro, e absolutamente caracterizado como egípcio. Roupa, trajes, sotaque, tudo. Sabe aquela pessoa que vai para a cidade grande e volta diferente, que você nem conhece direito? Então, assim estava José, 17 anos depois, que a pessoa tinha até dificuldade, eles não reconheceram. José então testa os seus irmãos para ver se eles ainda estavam com aquelas atitudes egoístas, e eles voltam uma segunda vez, até que José não aguenta mais e se revela como sendo José. Há um choro, ele abraça os seus irmãos, pergunta como está o pai, ele fala qual é a situação, e ele manda buscar Jacó, o seu pai, com mais de 100 anos, e aqui chega no texto que nós chegamos. Olhe para a vida de Jacó nesse momento. Quando ele é apresentado ao faraó e o abençoa, e o texto bíblico diz que a ordem é aquele que é superior, é quem abençoa quem é o inferior, por isso que os pais abençoam os filhos, né?
na tradição antiga, hoje está se perdendo, mas havia um hábito, né? No interior tem aquele negócio de você pedir a bênção do pai e da mãe antes de dormir, né? Bênção papai, bênção mamãe. A lógica, além da tradição, é que aqueles que são autoridades sobre a minha vida é que têm o poder dado pelo próprio Deus de me abençoar. É uma expressão simbólica, mas representativa espiritualmente. Então, o texto sagrado nos diz, no capítulo 47, os versículos que nós lemos, que José leva Jacó ao faraó, o apresenta e Jacó abençoa faraó. Mas presta atenção à resposta que Jacó dá à pergunta que faraó faz. Faraó lhe pergunta qual é a sua idade, quais são os anos dos dias da tua vida? E Jacó responde assim: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Muito curiosa essa resposta, né? Deixe-me falar uma coisa com vocês. No meio dessas nossas peregrinações e leituras, uma das coisas que eu percebi na vida é que as maiores crises de fé que se abatem sobre as pessoas crentes costumam vir em decorrência do sofrimento e das lutas acumuladas ao longo da vida. O choque com o escândalo que às vezes a vida se apresenta para nós. Sofrimento sem sentido, doença repentina que não tem nenhum motivo, parece de uma hora para outra estar para tirar a vida de alguém diante dos nossos olhos. Tragédias que batem à nossa porta sem pedir licença, sem nos avisar, sem nos preparar para aquilo que acontece. Desgraças que ocorrem no âmbito familiar, como Jacó experimentou, eu citei algumas aqui, dentro da sua própria casa. Estas coisas tendem a levar-nos ao limite da provação da nossa própria fé, porque em nosso coração se instala aquela pergunta: se Deus é Deus, e existe, e é soberano, e é bom, por que essa desgraça toda está acontecendo? No planeta, no país, no estado, no governo, na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Essas perguntas levaram algumas pessoas ao limite da sua capacidade de perseverar na fé. E alguns vieram até mesmo a abandonar a fé e dizer: não faz sentido a vida, não faz sentido a crença em Deus. Jacó não chegou a esse ponto, mas certamente as lutas que ele enfrentou marcaram profundamente a sua alma, ao ponto dele sentir um pouco como que uma espécie do brilho da vida se perder. Eu comentava hoje com a família do Fileto, né, que quando eu me converti, o evangelho significou para mim perdão de pecados e esperança de uma vida abençoada, mas naquela ingenuidade típica de adolescente. E os anos que a vida reserva para nós nos apresentam algumas outras provações, e muitas vezes situações que a gente não imaginava que poderia experimentar. E a nossa pergunta é: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Se sou um filho teu, se tu me amas, se desse o teu filho Jesus Cristo, por que isso ocorre com a minha casa, com a minha família, com o meu trabalho, com a minha saúde, com o meu país, com o meu governo? Por que isso está acontecendo? E eu gostaria de, a partir do exemplo da vida de Jacó, tirando aqui dos versículos de 1 a 7, do capítulo 46, tirarmos alguns princípios de como enfrentar a crise na nossa vida. Porque este foi um momento de agudamento da crise na vida de Jacó. Se já não bastasse todos os problemas que ele teve na sua família, com os seus filhos, com as suas esposas, no seu ambiente familiar, agora ele está no limite da própria sobrevivência. Imagina o que seria para Jacó pensar: Deus falou para o meu avô, falou para o meu pai, falou para mim que daria esta terra, uma terra prometida para constituir uma grande nação. Nós estamos aqui e não temos como viver nesse lugar. Não sai mais comida dessa terra, nós não temos como nos sustentar. É preciso sairmos daqui, nos dirigimos a mais de 1000 quilômetros de distância para comprar um alimento do outro lado. E agora eu soube que o meu filho está vivo, isso é uma boa notícia, só que ele está me chamando para ir lá para o Egito. Imagina a pergunta e como ele entender isso dentro da sua própria mente e do seu coração. Se essa é a terra prometida, por que a gente tem que abandonar essa terra e ir para uma outra terra? Por que tem que ir para um outro lugar, uma outra cultura, um outro povo, e um povo idólatra, que adora o sol, adora a lua, adora o rio, adora crocodilo, adora animais
e criações, e não o Deus vivo e verdadeiro, se a promessa estava para aqui? Eu já não sou tão jovem, não sou adolescente, nem jovem, nem mesmo adulto, já tinha passado 100 anos de idade, e agora eu vou deixar tudo isso? É no meio dessa circunstância toda que nós lemos esses versículos aqui do capítulo 46, que nos ajudam a entender como nós haveremos de enfrentar as nossas próprias crises na vida também. Dá uma olhada aí, 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. O que é que nós vemos aqui da vida de Jacó, meus irmãos? Preste atenção aqui. De crises e de lutas, nenhum de nós está livre. Ela pode vir sobre a vida de qualquer um, independente da sua condição espiritual. Jacó era um eleito de Deus, um patriarca escolhido, através de quem Deus cumpriria o seu propósito redentor, constituiria um povo para a glória dele, que viria o Salvador. E aliás, através de Jacó é que Deus começa a executar a sua promessa, porque tanto Abraão quanto Isaque, os seus pais, só tiveram um filho, nem parecia que estava se cumprindo ainda não. Em Jacó é que começa a vir este cumprimento. Mas este cumprimento das promessas de Deus estava acontecendo paralelamente e simultaneamente às lutas que ele enfrentava na sua própria vida. Este homem sai para o Egito, mas este homem nos dá uma lição interessante. No meio de toda essa crise, no meio de toda essa angústia dentro do seu coração, Jacó prioriza a adoração a Deus. E preste atenção, isso foi novidade na vida de Jacó. Quando você lê os capítulos anteriores, vendo na vida de Jacó, nós vemos que Jacó é o típico de filho de crente. O cara que aprendeu a viver eticamente, que o pai e a mãe falaram: Deus não gosta que roube, não passa a perna em ninguém, trabalhe duro, sabe, aquele filho da aliança, o cara que é educado nos princípios calvinistas da vida, a ética protestante, né? Que gera prosperidade. Max Weber já tinha identificado isso naquela obra clássica dele lá, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E o cara tem uma ética, mas tem aquela defasagem espiritual. Sabe aquele filho de crente que ele se comporta direito, ele é um bom aluno, mas tem uma certa apatia, uma certa frieza espiritual? Essa foi a vida de Jacó, uma boa parte da sua vida, até que ele se encontra com o Senhor, num encontro especial no Vale de Jaboque, e sua vida é transformada. No entanto, a sua vida foi uma vida marcada por lutas e por sofrimentos e por dificuldades, e isso mexia com ele. Mas nesse momento que ele sai para o Egito, ele para, e o texto sagrado nos diz que ele oferece sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Este era o culto nos dias patriarcais. Não havia Bíblia naquele tempo, não havia o templo, não havia todo o ordenamento litúrgico e todo o culto como foi trabalhado no período do Antigo Testamento. O culto era uma preservação simples, passada de geração após geração, de pais para filho, que basicamente consistia em alguém chegar diante da presença de Deus, na consciência de que é pecador, que é indigno da presença do Senhor Deus, e oferecer um animal em sacrifício em seu lugar. Isso é evangelho puro, como está dizendo: eu me torno agora aceitável diante de Deus, porque um inocente paga com a sua própria vida em meu lugar. Isto é o evangelho da antiga aliança. E antes mesmo do detalhamento dos cultos, Jacó faz isso. Antes dessa peregrinação, no início dessa jornada, logo no início, ele para e oferece sacrifício. Eu vou adorar a Deus. Isso é importante nós percebermos. Por quê? Porque muitas vezes nós enfrentamos as crises como se Deus não estivesse diretamente relacionado a esta situação. Nós chamamos para o peito, no braço. A gente entende que Jesus é importante para a nossa conversão, para o perdão dos nossos pecados, mas o problema, quem resolve sou eu mesmo. E a gente tenta chamar na nossa própria força. E muitas vezes nós esquecemos do Senhor, ou quando muito pedimos para Deus assim nos abençoar, resolve o meu problema, aquele pedido de oração só para resolver os problemas, percebe? O que é que Jacó faz aqui? Ele para e adora ao Senhor Deus. Adora ao Senhor Deus, que fala com ele. Desta forma sobrenatural, essa forma especial como Deus muitas vezes fez no passado, em circunstâncias especiais, e Deus para e fala com ele em visão, e o chama: Jacó, Jacó, e ele diz: eis-me aqui. É importante, é essencial e prioritário, se nós quisermos enfrentar as lutas e as crises da nossa vida, que nós priorizemos a adoração ao Senhor.
Porque as lutas aqui no andar de baixo, no chão de fábrica, como se diz, na terra, são nossas, mas Deus continua reinando, soberano e sendo digno de louvor e adoração nos céus. Nós podemos não entender muitas circunstâncias que nós passamos, e muitas vezes a nossa cabeça chega quase a fundir porque que passamos por tais e tais situações. Mas se nós não buscarmos entregar a Deus a honra e a glória que lhes são devidas, isso não nos ajudará a manter a nossa mente equilibrada e a sobriedade necessária a continuar com a vida e enfrentar as lutas que nós precisamos. Preste atenção em uma coisa aqui. Quando nós adoramos semanalmente, nós o fazemos basicamente por dois motivos, ou pelo menos deveríamos fazer. O primeiro e o mais importante deles é porque Deus é digno de adoração, independente do que aconteça na nossa vida. Ele é Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Eu posso não estar entendendo, posso saber o que está acontecendo. Ele é Deus e eu pela fé o adoro. Pela fé eu externo hinos de gratidão e de louvor, sem saber exatamente como estas circunstâncias haverão de cooperar para o meu bem. Pela fé. Por isso que a palavra de Deus diz que pela fé se aproximam de Deus aqueles que acreditam que haverá de ser recompensados nesta busca sincera. É um ato de fé. Mas nós também adoramos ao Senhor semanalmente. Preste atenção, porque nós precisamos disso. Se o nosso coração não se volta para adorar a Deus constantemente, os cenários de preocupação, de luta, de oposição, as lutas da vida, elas vão tomando conta do nosso coração, como um quadro que começa a ser pintado de preto, de nuvens tenebrosas vão aparecendo diante de nós, e quanto você mais olha para elas, mais elas crescem, mais escuras elas vão ficando. Nós precisamos adorar o Senhor para limpar este cenário que vem tomando conta do nosso coração, e que pode se instalar inclusive como um quadro depressivo, porque o estado de ansiedade nada mais é do que um coração que perdeu a capacidade de contemplar o Senhor no seu poder, na sua glória e majestade, e passou a fixar os olhos nos problemas que a vida apresentaram. Nós temos que parar diante das crises, das necessidades, e dizer: é tempo de adorar o Senhor. Não entendo porquê, não sei o que está acontecendo, o que Deus quer com isso, sei que vai cooperar para o meu bem, mesmo que eu não entenda, muitas vezes que eu me revolto, que eu questione a Deus, não há muito problema nisso não. Aliás, o questionamento a Deus, diante de Deus, e sendo feito ao Senhor, é um privilégio de quem é filho. Às vezes as pessoas espantam, né? A minha esposa pergunta: como é que você deixa os meninos falar assim com você? Eu digo: eu prefiro que eles falem assim comigo do que não falem. Fala. O privilégio do filho é saber que ele pode falar abertamente com o pai. Deus não rejeita o questionamento sincero. Você por acaso nunca teve essa sensação quando leu pela primeira vez o livro de Jó? Se é que você já leu. A gente ouve falar: a paciência de Jó, você que é de Jó, você fica dizendo: deve ser um cara que enfrentou tudo, né, na boa. Aí você lê de um cara reclamando, amaldiçoando o dia que nasceu. Desgraça, né? Como é que pode? Isso não pareceu uma coisa muito piedosa não, mas a gente não pegou a ideia. A ideia aqui não é que o crente passa pelas dificuldades dizendo aleluia, né? Ele tropeça numa pedra e faz um poema com Carlos Drummond de Andrade. Havia uma pedra no meio do caminho, né? Oh, pedra gloriosa, louvado seja o nome do Senhor pela pedra. Não é assim que funciona não. Oh, pedra desgraçada que está aqui no meio do caminho, né? A diferença é que nós sofremos diante de Deus, e diz: Senhor, o que está acontecendo? Me ajude a entender isso aqui, me dê força, me dê graça, eu não quero ficar tropeçando ou reclamando e murmurando. Eu falo diante de Deus, percebe? Jacó tinha tudo isso dentro de si, mas ele adora ao Senhor, e ele ouve Deus falando com ele. O que Deus fala para ele faz diferença na sua vida. Olha o que Deus disse para ele, versos 3 e 4. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Descerei contigo para o Egito, te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. O que é que nós vemos aqui, meus irmãos? Preste atenção. Quando Deus fala com Jacó, ele lembra uma verdade essencial da relação pactual de Deus com o seu povo, que é:
A presença de Deus na nossa vida não nos livra das dificuldades, mas nos garante a sua companhia. E é isso que nós precisamos para enfrentar as dificuldades. Naturalmente, o desejo nosso é que as dificuldades não viessem. A nossa religiosidade brasileira é uma religiosidade de evitar dificuldades. A maioria das pessoas no nosso país busca usar a religião para resolver problemas. Campanha de 7 dias daquilo, de oração de não sei o que das quantas, dá um dízimo e recebe uma bênção, tudo aí. Não, eu não quero problema, tem que dar oferta, o que é que tem que fazer para me ver livre dos problemas? Essa não é a religião da Bíblia. A religião da Bíblia é aquela que Deus olha para mim e diz: olha, não tema enfrentar o Egito, você vai ter que ir para o Egito. Mas Senhor, o Egito, aqui, terra prometida, que o Senhor falou, na terra, vou ter que ir lá no meio daquele povo, pagão, adorador de crocodilo e tudo mais. Vai. Mas sabe qual é a diferença? Eu estarei com você lá no meio do Egito, lá no meio daquelas dificuldades. Dá medo. Às vezes você fica pensando: não, eu vou sair daqui de Itaperuna, vou lá para o Rio está perdido, não é? Sair para outro lugar, aqui está mamãe, está papai, meus primos estão tudo aqui, está tudo direitinho. Mas a providência divina pode estar levando você para um outro desafio que você pode nem achar que dá conta. Deixa eu dizer uma coisa para você: com Deus não há impossíveis. Como alguém já falou, Deus comigo, até o inferno é céu. Estando com o Senhor eu vou enfrentar, e foi isso que Deus falou: eu sou contigo, não tema descer para o Egito. O que é estranho, o que é diferente, muitas vezes nos dá medo. Às vezes a faculdade dá medo. Alguns adolescentes entram na faculdade, se abalam na fé, até perdem a fé. Dá medo, será que vai acontecer? Algum trabalho dá medo. Algumas pessoas têm medo de casar. 37 anos na casa do pai: ai, não sei se eu estou preparado para casar. Mamãe, esquenta minha sopinha, né? O cara tem medo de assumir essa fase da vida, que é uma fase diferente. Mas a vida é feita de fases, de desafios, de encarar as dificuldades, na certeza de que Deus é conosco, que seu propósito na nossa vida vai se cumprir, mesmo no meio das dificuldades. Foi isso que Deus falou para Jacó: não tema descer para o Egito, é lá no Egito que eu farei de você uma grande nação. Às vezes não é um lugar que a gente tinha pensado, não é a circunstância que a gente tem imaginado, existem riscos reais, mas deixa eu dizer uma coisa para você: não há lugar mais seguro para se estar do que dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Você pode estar no meio da guerra, se não for a hora de você partir, você vai estar. E você pode estar vivendo num condomínio fechado, com segurança, com câmera de monitoramento, com tudo, e simplesmente ter um ataque do coração e morrer. Não tinha nada. Gente fitness, alimentação boa, faz exercício, está tudo direitinho, e vai. Nós temos que resgatar essa presença do Senhor. Deus não abandona os seus, embora às vezes, nas circunstâncias que a gente enfrenta na vida, nós chegamos a duvidar disso, porque a gente olha ao redor e diz: está tão difícil o cenário, na economia, nos relacionamentos, na família, na fé, o tempo que a gente está vendo na igreja, a gente não consegue ter um pastor na vida da igreja, estamos vendo assim, parece que Deus nos abandonou. Não. Busquem o Senhor, busquem a Deus em oração, na leitura da sua palavra, ouvindo a sua palavra, como Jacó fez, ouviu o Senhor falando consigo. Deus está conosco em nome de Jesus e através de Jesus. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Crê? Você tem o que você precisa para viver para a glória de Deus. Não tema as circunstâncias da vida. E Deus diz: olha, ô Jacó, o Egito não é a história final, não é o último capítulo da sua vida, não. O seu lugar é comigo. Você voltará para aqui. Os restos mortais, é verdade, mas voltará. Aqui é simbólico, né? O autor aos Hebreus vai falar de que a Canaã representava a Canaã celestial, o destino eterno, a glória para onde nós iríamos. Os restos mortais de Jacó voltando para Canaã representa que ele está indo para o lugar de destino seu.
Todas essas coisas não estavam muito claras naquele tempo, nós sabemos com a revelação do Novo Testamento. Mas o que Deus está falando para Jacó é, ainda que a sua vida, humanamente falando, termine no Egito, a sua identidade não é egípcia, a sua identidade é na terra prometida. Ouviram? Ainda que você passe por circunstâncias que diz, não era aquilo que eu tinha planejado, a sua identidade está em Deus, em Cristo Jesus. E por isso você não precisa temer a situação mais diversa possível. O trabalho, na polícia, na faculdade, seja lá onde for. Mas para isso nós temos que estar muito seguros de quem Deus é e o que é que nós temos. Agora veja mais, para nós enfrentarmos a crise é necessário não apenas priorizar a adoração com Deus, a busca do Senhor como Jacó fez, ouvirmos e restaurarmos em nossa mente e nosso coração a convicção do pacto de Deus, da aliança de Deus conosco através de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus eu sou filho de Deus, Deus está comigo. Mas mais, é preciso enfrentar a crise com objetividade, consciência e responsabilidade de todo mundo. Olha como aconteceu aqui. Nos diz o texto que então se levantou Jacó de Berseba. Os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram seu gado, os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos, filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. O que é que você vê aqui? Tem uma hora que o culto acaba, né? Acaba e segunda-feira o batente está aí. Não dá para você ficar vivendo só de reunião de oração, vai para o monte fazer uma oraçãozinha, um ciclo atrás do outro e tal, escondido. Não, tem hora que acaba esse momento, você tem que encarar a vida de frente das suas dificuldades. E é assim, por isso que nós temos que aproveitar também muito bem esse momento de encontro com Deus. Adora de todo o coração, louva, ora, ouve a palavra, se enche e diz, agora pode vir, Satanás, que eu vou para frente de você aqui. Pode vir. Eles terminou o momento de oração, o que foi que aconteceu? Ele juntou todo mundo, pessoal, junta todo aqui, tem um recado para dizer a vocês, vamos para o Egito, e o Egito que se cuide, porque eu estou chegando aí. Sabe aquela história que o cara estava vindo virado na estrada, né? Uma estrada que não era dupla não, assim, mão dupla, vai para um lado, vai para o outro, não era pista duplicada, né? O cara vinha no fusquinha lá, e vindo e veio uma carreta imensa do outro lado, e ele contornando e passando, o colega falou, rapaz, você não está vendo a carreta não, sai da frente, olha a carreta aí na frente, diz, a carreta que se lasque, que eu estou rindo aqui, eu vou passar por cima dela com o meu fusquinho. É óbvio que essa ilustração é insana, né? Mas o ponto aqui dizendo, logicamente falando, é claro que havia muito risco em ir para o Egito, mas o que Deus está dizendo é o seguinte, eu estou com você mesmo no meio do Egito, e Jacó não doura a pílula, nem esconde não, gente. Nós enfrentamos e estamos enfrentando uma crise econômica em nosso país. Afetou muitas pessoas, afetou as igrejas, muita gente envolvida. Só que tem gente que não quer passar isso. Como é que eu vou passar essa dificuldade para a minha família? Quer manter o status, continuar comendo as coisas que comia antes, trocando os móveis, mas cai na real. É muito mais difícil apertar o cinto quando a situação fica. É muito melhor você folgar, não é verdade? Quando entra mais recurso é melhor, né? Não é mais fácil? Você comprar um produto novo, você comprar uma roupa nova, trocar o eletrodoméstico e tudo mais. Mas quando a coisa aperta, você diz, não vai dar não esse ano, viu? Não vai dar para comprar aquele negocinho novo, não vai dar para fazer aquilo outro. E tem muito pai que fica angustiado, mas como eu vou dizer, meu filho estava acostumado a comer bife, né? E agora não vai dar, vai ter que ser aquele bife do olhão, né? O ovo, né? Não vai dar para fazer mais. A gente estava acostumado a sair de vez em quando e agora não, é só em casa mesmo. O que foi que Jacó fez? Pegou tudo o que tinha. Pegou o gado, pegou a sua família, pegou o que havia adquirido na terra de Canaã. Cerca de 70 pessoas já eram o número da família aqui, todos os agregados. Juntou as trouxas como tem, amarrou as panelas lá e disse, nós vamos para o Egito. E está todo mundo envolvido nessa história aqui. Eu, meus filhos, os filhos dos filhos. Sabe aquela reunião que você fala claramente? Pai, mãe, presta atenção. Não fica tentando passar uma imagem irreal. Você tem que encarar a realidade, falar com honestidade para os seus filhos, para os seus netos, com quem tiver com você. Olha, nós estamos enfrentando um momento difícil, a gente tem que enfrentar com objetividade. Vai cortar gasto aqui, vai cortar naquilo outro, todo mundo tem que participar desse negócio aqui.
A crise não se resolve com palavra de determinação. Eu decreto que isso aqui vai acontecer. Não resolve desse jeito. Ela resolve com objetividade. Olhar de frente. Tem muito pai que não quer enxergar isso. O filho vai dando sinais de problemas, algumas evidências no seu comportamento, umas companhias novas que ele começou a ter, uns horários diferentes que ele está chegando em casa, um padrão de comportamento diferente para dizer, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, olhe por ele, e muitas vezes não quer ver. Alguns casamentos começam a dar sinais de que estão enfrentando problema, os noivos se distanciando, o casal se distanciando cada vez mais, sem conversar, sem ter tanto carinho, palavra de crítica muito dura, um para com o outro. Não, é um momento, vamos orar para isso acontecer. Não encara de frente. Preste atenção, esse tipo de coisa não resolve só com oração, não. Jacó orou, mas ele levantou e tomou atitude juntamente com a família. Vamos encarar a realidade. Às vezes nós evangélicos somos ingênuos, somos fantasiosos, acreditamos que tudo vai funcionar tudo direitinho na vida só porque eu sou evangélico. Não é assim que funciona, não. É preciso enxergarmos as situações, pedirmos graça e sabedoria de Deus para tomarmos as decisões certas. Mas preste atenção uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Poucas pessoas enfrentaram tragédias tão profundas na vida como Jacó enfrentou. No entanto, o nome que Deus lhe deu, Israel, passou a ser sinônimo do povo de Deus em todo o Antigo Testamento. Isso é bem diferente do imaginário que às vezes nós nutrimos na nossa mente e no nosso coração. Que ser povo de Deus é alguém que vive uma vida perfeita e pela fé resolve todos os problemas. Sabe aquele canto que diz, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, aos crentes e tudo, rompendo em fé. Não é? Não é assim não, hein? Só teve um povo que as águas se abriram e caminhou, foi Moisés e aquela geração, depois não teve ninguém mais. Ou você vai num barquinho, ou você vai nadando, ou você pega carona no navio, você resolve um outro jeito aí. O ponto é o seguinte, tenha vida. Romper em fé não é ser inconsequente, acreditando que o seu decreto, a sua campanha, isso vai resolver os problemas, mas é confiar que o Senhor está com você no meio das dificuldades e olhar com objetividade e encará-las. Muitas vezes não é fácil, né? Mas é o caminho. Meus queridos, que Deus nos abençoe. Nessa vida nós enfrentaremos muitas aflições, nos disse o Senhor Jesus. Mas Ele disse também, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Na cruz do Calvário, Ele venceu o poder do pecado sobre a nossa vida e da condenação. E as últimas palavras de Cristo, segundo registrou Mateus, foi, e eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. O que você precisa mais? Nada. Mais nada. Você tem Jesus, você tem a palavra, você tem fé e é chamada a lucidez à luz disso daqui. Com Deus comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Eu não sei qual tem sido a sua vida, as lutas que você tem enfrentado na vida, as dificuldades. Não sei se você tem enfrentado crises. Mas Deus sabe e você sabe. E eu quero lhe convidar neste momento a colocar a sua vida diante de Deus. Mas eu quero fazer um convite compatível com esta palavra que nós ouvimos, para você ser realista, você não se iludir, se enganando, achando uma solução fácil. Ela não existe. Diga diante de Deus o tamanho do problema e a dificuldade que você tem enfrentado. E peça graça do Senhor e sabedoria para enfrentá-la com objetividade. Vamos orar. Ó Deus, olha para nós nesta noite, Senhor. Nós somos pessoas que estão reunidas aqui, que ouvimos a Tua palavra, estamos aqui para Te adorar. Nenhum de nós que aqui está tem uma vida perfeita. Todos nós enfrentamos as nossas lutas e dificuldades, que são as mais distintas possíveis. Desde aquelas dificuldades internas, que lutamos com as nossas próprias tentações, as nossas fraquezas, as inclinações más que ainda residem dentro do nosso coração,
até as dificuldades que estão fora de nós, de relacionamento com outras pessoas, com gente que nós amamos, mas não conseguimos ter um relacionamento tão saudável assim, com pessoas que não temos boas relações, alguns que nos elegem como nossos inimigos, algumas outras pessoas que nós evitamos, que são desconcertantes em nossa vida, outras dificuldades que não são de ordem relacionais, mas são de ordens de manutenção na vida, trabalho, recursos, outros que estão lutando com o seu trabalho, outros lutando com a saúde, com a manutenção. Ó Deus bendito, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Nos ajude, ó Deus, a termos a nossa fé renovada e restaurada para confiarmos na Tua presença em nossa vida. Para que, renovados pela Tua presença, nós encaremos as dificuldades e as crises da nossa vida com objetividade, com racionalidade, com fé que o Senhor está conosco. E se Tu estás conosco, Senhor, nada mais necessitamos para viver nesta vida. Perdoe os nossos pecados, perdoa-nos a nossa murmuração, a nossa incredulidade muitas vezes, a nossa reclamação das circunstâncias da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos pessoas descontentes. Ajuda-nos a discernir aquilo que Tu já nos tem dado, para que através daquilo que Tu nos tem dado, nós consigamos viver olhando para o Senhor e encontrando no Senhor Jesus Cristo a satisfação da nossa vida. Abençoe estes irmãos daqui, da Quinta Igreja Presbiteriana de Itaperuna. Abençoe estas famílias aqui representadas, Senhor. Que o conhecimento da Tua palavra e do Teu Filho Jesus produza uma nova vida, uma nova esperança, um novo ânimo para viver com o Senhor e para o Senhor e enfrentar os desafios e as crises de suas próprias vidas. Peço também por mim, que o Senhor nos dê a graça da Tua companhia, em nome de Jesus e através do Teu Filho. Amém.